José do Egito, canal Coração Quebrantado. Hoje nós vamos contar a história de José, que tem como título José e os seus irmãos. José ele fazia parte de uma grande família. Ele era o irmão caçula de 11 irmãos e era filho de um homem chamado Jacó, que depois o seu nome passa a ser chamado de Israel. Sua mãe era Raquel, a esposa preferida de Jacó. E Raquel, ela ficou muito tempo sem poder ter filhos, mas um dia Deus a abençoou, abrindo a madre e dando a ela um filho, a qual colocaram o nome de José. Sendo filho da sua velhice, Israel amava José mais do que os seus irmãos. E ele nasceu em Padã Arã. E essa família era contaminada pela inveja e pelos ciúmes. E a família de Israel, ela estava dividida. Mas José, ele era um homem de fé e de caráter. Deus cuida dele e no fim ele se torna o salvador da sua família. Bom, vamos contar a história da família de Israel, ou de Jacó, e é a seguinte. Quando José ele tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. E quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. E certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. E quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. E certa noite, José ele teve um sonho. E quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram ainda com mais ódio dele. E ele disse: meus irmãos, eu tive um sonho. Vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. E quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. Mas José ele teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter que nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. E o pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. E certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José: os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Eu quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Israel lhe disse: vá lá, vê como estão os seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícia deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. E um homem o encontrou perdido pelos campos e perguntou a ele: quem é que você está procurando? E José respondeu: estou procurando meus irmãos. E o senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos? E o homem disse: já não estão aqui. Ouvi quando falavam que iam para Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos e encontrou próximo de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam aos outros: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vai dar esses sonhos. E quando Rubem ouviu os planos dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo: não vamos matar o nosso irmão. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no nesses poços do deserto, mas não coloquem as mãos nele. Rubem disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e de devolvê-lo ao pai.
Então, quando José chegou, os seus irmãos arrancaram sua túnica longa e colorida, agarraram-no e o jogaram no poço vazio sem água. E assim encerramos a primeira parte da história de Jacó do Egito. Fica conosco e nos acompanhe nos próximos episódios. José é vendido e levado para o Egito. Deus abençoe.